Fala aí galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos ao vídeo de regras do Parques, segunda edição. Quero iniciar esse vídeo, pessoal, agradecendo a todos vocês que enviaram mensagens pedindo que eu gravasse esse vídeo de regras para ajudá-los aí, tanto para quem está com esse jogo na lista, para conhecer um pouco mais, como muitos de vocês que já adquiriram, né? Eu parabenizei vários aí que inclusive conseguiram pegar a edição Summit, né, que é a versão Deluxe do Parque segunda edição, né, uma edição revisada, mais fluida, com algumas mudanças, que promete aí ser ainda melhor do que o primeiro, porque a referência que eu tinha do primeiro, turma, é que já era um excelente jogo. E aqui eles deram uma calibrada em algumas coisas e nós vamos curtir uma simulação juntos aqui, tanto para 3 jogadores. Vou dar uma passada nas regras de alguma variante que nós temos aqui para 2 jogadores e também um pouquinho do modo solo. Então, já falando do jogo, 1 a 5 jogadores, pode levar aí de 40 a 70 minutos. Né? Essa versão retail, pessoal, já atende muito bem. Ambas vão entregar uma experiência ali igual, né, de jogo, de partida. Porém, a edição Deluxe ela vai entregar player boards em dupla camada e também os tokens ali de vida selvagem possuem uma pintura muito bonita, que vocês vão perceber que aqui eles já estão muito legais, né? Eles possuem a silhueta ali, o contorno de diferentes animais, mas eles mantêm apenas uma cor. Mas se você não quer investir tanto, a versão retail já fica muito bonita na mesa, já entrega aí um jogo muito gostoso de jogar, sem contar 63 cartas dos parques dos Estados Unidos, que é o objetivo do jogo, né, que a gente visita ali, então a gente vai com os nossos hikers, né, então, a grosso modo falando, os nossos trilheiros aí, ou aventureiros, como vocês quiserem chamar, a gente percorre ali trilhas em diferentes condições de tempo, coleta recursos para conseguir, então, pagar as visitas dessas cartas, né, desses 63 parques. Então, hora de ir para a mesa para a gente conferir em mais detalhes tudo que se passa em Parques segunda edição. Então vamos lá, pessoal, vou passar o máximo de detalhes que eu conseguir, e se esse vídeo te ajudar a jogar o Parque segunda edição sem precisar consultar tanto o manual em inglês, lembrando que ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, volta aqui, deixa um like, deixa um comentário dizendo como é que foi a experiência. Se você notar alguma coisa que você pode contribuir, deixa aqui também. Se não for inscrito no canal, se inscreve e assim a gente vai aprendendo juntos e fazendo com que esses vídeos encontrem mais pessoas para a gente se ajudar. Tá bom? Vamos lá, iniciando então com a simulação para 3 jogadores, tá? Só reforço que depois eu vou passar a variação que a gente tem aqui, né, tanto das cabanas, eu já vou colocar, mas as primeiras partidas o manual recomenda a gente não utilizar. Mas aí eu já vou passar por elas e vocês fiquem à vontade, se já quiserem na primeira partida ou depois incluir, vocês já vão saber como fazer, tá? Para 2 jogadores também, vou dizer uma pequena variação que ela pode ou não entrar, e para quem gosta de jogar solo, vou conseguir também passar alguma coisa para vocês terem algumas percepções aí, porque eu sei que muitos de vocês, né, estão avaliando a aquisição do Parques segunda edição. Então vamos lá, turma, começando pelo setup inicial, nós vamos pegar aqui, né, entregar então o player board para cada jogador, as fogueiras aqui de cada um. Se a gente estiver jogando com menos de 4 ou 5 jogadores, nós vamos iniciar com elas apagadas, pessoal. Então nós vamos virar aqui e daqui a pouco eu vou explicar para que elas servem. Tá? O token de First Player ficou aqui com esse jogador na cor vermelha e nós vamos seguir em sentido horário dessa maneira, tá? Adicionalmente, cada jogador recebe uma carta e aí para a primeira partida a gente simplesmente embaralha, né? São essas todas aqui e a gente entrega aleatoriamente um para cada. Depois que vocês estiverem ou os outros jogadores familiarizados com o jogo, vocês podem entregar 2 e aí cada jogador escolhe qual que vai ficar. Para que serve isso, P2? Isso aqui é para a gente ter aí um norte, vamos dizer, qual que é a sua paixão ali de aventureiro, né? Então vejam que esse daqui, ele tem paixão por escalar, esse daqui tem paixão de observar, fotografar pássaros, e esse daqui de natação, tá? Então a gente vai ter aí um objetivo para cumprir, né? Então vejam que aqui, ó, visitar 3 ícones de água, né, nas cartas de parques, né? Eu vou falando aqui aleatoriamente, pessoal, no meio do vídeo, sobre algumas outras coisas que eu quero destacar a beleza dessas cartas, turma, que realmente são 63 cartas aí que chamam a atenção, né, dos parques que de fato existem nos Estados Unidos. E aqui embaixo nós temos tanto o ano de inauguração quanto a localidade e alguma curiosidade sobre eles. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que a gente cumpre, né, a visita aí de cada parque, mas conforme eu vou lembrando das coisas, eu vou encaixando aqui e eu quero passar tudo que eu lembrar para vocês para a gente não deixar escapar nada, tá? Voltando, então eu estava falando das cartas de paixão.
A partir do momento que você cumpriu, né, vejam que ela tem um símbolozinho aqui, ó, para você virar. Quando a gente vira essa carta, ela pode nos dar duas coisas. Ou ela vai te dar um bônus de final de jogo, ou ela vai te dar uma habilidade que já passa a valer imediatamente, tá? Que sempre que a gente encontrar essa botinha aqui, ela significa essa habilidade ou as cartas de equipamentos que a gente também pode adquirir para otimizar o nosso percurso pela trilha. E aí quando você faz a escolha, nós vamos colocar embaixo aqui, ó, onde está escrito paixão, e vamos cobrir então aquilo que não foi escolhido. Ela vai ficar dessa forma depois que a gente cumpriu a frente dessa carta, tá, pessoal? Então nesse caso aqui, ó, ele poderia rolar esse dado, que a gente já vai explicar o que significa, sempre que ele colocar então um recurso no seu cantil. Nós vamos passar por tudo isso, tá? Mas tenham em mente aqui na preparação inicial, cada jogador então recebe uma carta para cumprir dessa forma, ó. Os outros, ó, visite 2 parques que tem o ícone de sol, aí cumprindo essa carta ele vira da mesma forma, vai encontrar também 2 opções ali, e esse aqui ele precisa visitar então 3 ícones de montanhas nos parques, e isso pode ser espalhado pelas cartas de parques, tá, pessoal? Não precisam estar na mesma carta. Então aqui, a partir do momento que você cumpriu essa visita, pode ter um em cada, ou distribuído em 2, enfim, qualquer combinação a gente precisa ter apenas, né, os 3 ícones, só reforçando que não precisa ser na mesma carta, tá bom? Vamos lá, o cantil aqui, como eu falei para vocês, a versão Deluxe, né, vem com esse player board em dupla camada, então eles encaixam aqui, fica muito bonito, mas notem que ele tem, né, quem viu o vídeo de unboxing aí, pessoal, para uma edição retail ele já tá bem caprichado, né, tá bem bonito. É claro que se você puder investir, né, aí na versão Deluxe, melhora a sua experiência, mas esse daqui ele já fica muito bonito, ele não fica tão distante, né, uma edição da outra, mas aí vai do gosto e do bolso de cada um, tá? No meu caso, infelizmente, não estava em oferta, mas eu tô muito satisfeito, muito contente com esse jogo, e eu acho que vocês já perceberam que eu recomendo sem sombra de dúvidas, né, e digo para vocês que vai ficar na coleção, tá bom? Vamos lá, então aqui nós temos a mochila com 12 espaços, né, vejam que eles estão aqui quadriculados, se você ganhar qualquer recurso além disso, você simplesmente não pega, tá? E aqui nós vamos continuar com a preparação inicial, onde nós temos aqui, né, os nossos tokens que vão então preencher aqui no cantil, né? A gente abre 3 e coloca uma reserva. Vejam aqui, pessoal, ó, todos os recursos, olha o que eu comentei com vocês aqui, ó, de animais selvagens, né? Ó, vejam que ele tem então o recorte ali da silhueta, né? Ó, muito bonito. Tá vendo? Ó, são diferentes aqui, né? E o Deluxe ainda melhor, né? São coloridos. Enfim, falando dos recursos, então, animais selvagens que servem como coringas, né? Porque você paga animais selvagens para qualquer outro recurso, só que quando você tem ali, né, para pagar como animal selvagem, nenhum outro substitui ele. Tá? Então ele substitui qualquer um, porém ele é único. Então se ele aparecer para você usar, né, ter que pagar ali, você precisa utilizá-lo. Tá? Temos aqui então o símbolo que vai ter as florestas, água que vai simbolizar também chuva, né, na nossa trilha aqui, eu já vou explicar. Sol, temos aqui as montanhas, tudo em madeira, turma. Ó. Aqui são fotos, né, eu separei para mostrar para vocês. Cada foto que a gente consegue trazer, ela vai valer 1 ponto no final do jogo, e quando você tem aí uma coleção de 5 fotos, você simplesmente troca, né, devolve para o estoque ali 5 fotos e pega um álbum desse daqui, né, só para lembrar que no final do jogo, então, você vai ter 5 pontos de vitória, tá? Simples assim. Temos os mesmos recursos, então, eu não lembro de ter visto a marca aqui da Game Trace, pessoal, mas ele lembra muito, né, esses estojos da Game Trace. Eu já vou falar um pouco do Insert também, né, mas de qualquer forma fica o convite aí para quem não viu o vídeo de unboxing, porque vocês me perguntaram sobre sleeves, né, e eu quero falar um pouquinho sobre isso mostrando aqui a parte de dentro, tá? Que agora eu tô um pouquinho mais familiarizado para poder apresentar para vocês. Seguindo então aqui a preparação, ó, nós vamos pegar, embaralhar as cartas de parques e abrir 3, tá? Já comentei um pouco sobre elas, então aqui a anatomia da carta nós temos o nome, né? Já falei um pouquinho aqui embaixo. Pontos de vitória, tudo que a gente encontrar com esse símbolo, assim como o token de First Player, né? Ele vale 1 ponto, quem ficar com ele no final do jogo, são os pontos de vitória, tá? Aqui são todos os recursos que eu preciso pagar e onde eu encontro um raio é algo que eu ganho quando eu visito esse parque. Tá? Então se ele vai direto, ele não tem um raio, eu pago tudo isso aqui. Se ele tem uma divisão e tem um raio, eu ganho então um token aqui de animal selvagem, trago para minha mochila e tá tudo certo, tá bom? Cada jogador, só para não esquecer, começa com um token, pegando aqui aleatoriamente, fechado,
para colocar no seu cantil, tá? Então, para cada jogador saiu dessa forma. Vocês podem colocar em qualquer espaço vazio e já já nós vamos falar dessa dinâmica. Vou guardar as outras cartas aqui então de paixões para a gente já ir liberando espaço. E aqui, turma, as cartas de equipamentos também vamos abrir 3. O que nós temos ali, quem viu o unboxing, né, eu fiquei até em dúvida, essas estrelas na frente e no verso, elas são os custos, tá? E a gente paga em sol. Então eu tenho ali o custo 1, 2 e 3 dessas que estão abertas, e se eu quiser comprar uma fechada, todas elas vão custar 2, tá? Falando da preparação, quem já for colocar o módulo aí das cabanas, nós temos marcações no tabuleiro, tá vendo aqui, ó, já da cabana, e a gente vai colocar todas elas assim, ó, nesses 3 pontos, tá? Vou deixar tudo aqui deitado, tanto os nossos trilheiros aqui, aventureiros, quanto as cabanas, para ficar melhor no vídeo, tá? E aqui, então, na preparação desse módulo, a gente vai pegar, nós temos 4 desses tiles, e nós vamos pegar aqui, eles são frente e verso, pessoal, nós vamos embaralhar e colocar 3 aqui, né, nesse espaço, tá? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que a gente joga com esse módulo. Vou retirar um aqui que eu já quero mostrar, então, daqui a pouquinho o insert, antes de eu falar aqui dos bônus de estação, porque aqui nós estamos jogando as estações primavera, verão e outono, tá? E a gente vai disputar a maioria de alguma coisa no final de cada estação, que é quando a gente chega no final dessa trilha, tá? Então nós vamos percorrer essa trilha 3 vezes e para cada uma delas a gente resolve, né? Então esses bônus que estão aqui. E aí a gente tem, então, diferentes tiles para colocar aqui. Não tem erro, pessoal, ó, ele tem aqui o desenho para a gente colocar já, ó, para que a gente coloque direitinho, então, primavera, verão e outono, tá? Vocês vejam que ele fica assim, ó, os 3 encaixados, ficou muito bonito isso daqui. E nós temos outros, então agora eu já vou falar aqui do insert, aproveitando que eu tirei, então, aqui esse tile, né, que estava no módulo de acampamento. Vejam que nós temos, então, outras opções para disputar a maioria, né, em cada estação, tá? Então nós vamos aqui embaralhar e colocar uma de cada ali como eu fiz. E vocês que me perguntaram dos sleeves, turma, o jogo ele encaixa perfeitamente nesse insert, tá? Vejam aqui, ó, token de first player, a gente vai colocando tudo aqui certinho, ó, as cabanas aqui embaixo, aí depois esses tiles ficam aqui em cima, os outros, né, ou melhor, os player boards aqui, ó, eles vão, tudo vai se encaixando, vai fechando o jogo certinho aqui, ó, os próprios estojos, né, que a gente tem. Então, eu fiquei com receio de eslivar, principalmente as cartas maiores, porque na altura aqui, eu acho que na largura, o contorno, ele até ficaria tranquilo, mas a altura aqui, ele vai acabar elevando de uma certa forma que pode, de repente, prejudicar essa experiência. Quando você vai abrir o jogo, ele vai fugir dessa proposta de organização, né? Os componentes vão ali dar aquela bagunçada e tudo mais. O que eu tenho feito, a minha experiência que eu vou compartilhar com vocês sobre eslivar as cartas, né, eu era aquele doido do sleeve, cara, eu, tipo, eslivava tudo, até as caixas, eu não tirava o plástico da frente da caixa. Hoje eu tenho procurado eslivar as cartas que tem muito embaralhamento, e aqui a gente não manuseia tanto as cartas de parques, tá, porque ou você vai deixar na reserva, você cumpriu, você passou pro seu lado direito. Então a galera vai pegar muito mais assim pra, tipo, dar uma olhada de perto, tal, mas você não tem um embaralhamento muito frequente, né, um uso muito hardcore assim, que vai danificar a carta. É lógico que aí vale a colaboração, né, de o cara não tá comendo ali um torresmo e jogar com o seu jogo se você se importa com isso, né, eu sou um que me importo sem dúvidas, né, então aqui a gente tem inclusive aquelas cartas com textura, pessoal, tá? Então vocês podem até deixar no comentário aí se vocês também são doidos do sleeve, igual muitos de nós, né? Eu ainda continuo sendo, não deixo de eslivar, mas assim, agora eu tô controlando um pouco melhor dessa forma, né? Colocando só mesmo quando a gente tem, tipo, deck building, né? Um jogo, ou porque faz muito draft, passa muito de mão para mão, aí é legal pra gente conservar. Mas aí, pessoal, gosto pessoal, tá? Tô compartilhando com vocês só a minha opinião, então fiquem à vontade, como vocês preferirem. Tem gente que às vezes prefere tirar fora, né, esse insert, que eu achei muito bonito, por sinal. Enfim, tô só trocando uma ideia aqui de boa, tá? Para que vocês possam aí pegar a experiência se for relevante para vocês, se não for, vocês seguem da forma que vocês quiserem e tudo beleza, tá bom? Vamos colocar os nossos trilheiros aqui no início. Aqui a gente vai, pessoal, embaralhar, então, esses
tokens que nós temos aqui, a gente vai embaralhar e distribuir ao longo da trilha. O único que é fixo é esse aqui do Parks, tá? Que ele é também uma ação. Então esse aqui ele vai permanecer e a gente vai embaralhar sempre que a gente for iniciar novamente a trilha. Uma trilha não vai ser igual a outra, nós vamos embaralhar e distribuir dessa forma, todos aqui, tá? Vejam que nós temos a marcação no tabuleiro aqui, ó, sol, chuva, nós vamos intercalar todos eles e vamos colocar então um token em cada um, tá? A gente vai fazer dessa forma. Isso daqui significa o tempo ali, né, ao longo da trilha, mas a gente coleta esses recursos. Então o primeiro jogador que colocar aqui, né, o seu aventureiro, ele vai trazer, além dele ganhar aqui 2 tokens de água, ele vai trazer um sol também, apenas o primeiro que visitar cada espaço, tá? Então é por isso que elas têm aqui e a gente sempre volta também no início. Depois a gente vai passar junto, né, como é que a gente prepara, né, a próxima estação e vocês vão pegar aqui comigo, tá bom? Então, assim, da preparação inicial, pessoal, acho que eu já falei sobre tudo, né? A gente vai agora entrar na etapa aqui dos jogadores, tá? Vou falar do cantil e da mochila. A mochila não tem segredo, né? A gente tem ali 12 espaços para, no máximo, 12 recursos. Eu já estava esquecendo de um ponto aqui na preparação inicial. Essa joaninha aqui, a gente rola esse dado para ver onde que ela vai estar. Então, ó, aqui caiu o espaço onde nós vamos ter 2 sóis, tá? Então, ele está aqui, ó. A gente vai deixar essa joaninha aqui ao longo dessa trilha, né? Ou melhor, durante o percurso dessa trilha, ela não vai sair daqui. O que significa isso? Quando um jogador colocar, então, seu aventureiro aqui, ele vai coletar então esse tile que nós temos, essa joaninha, que permite a ele, quando ele fizer, quem for o detentor desse tile, permite a ele fazer uma ação adicional de tirar foto, tá? Porque sempre que a gente vai tirar uma foto, a gente paga algum recurso para isso, né? Você escolhe qual recurso você tira da mochila, pagou, você traz uma foto para você. Se eu tenho aqui esse tile, eu posso fazer isso mais uma vez, tá? Então todo jogador que passar, que estiver no espaço da joaninha, se esse tile já tiver com alguém, ele toma, tá? Ele pega para si e por isso que ela vai permanecer num espaço ali para dar oportunidade, né, de todo mundo que tiver interesse em pegá-la fazer isso, tá? Então a gente sempre rola o dado e coloca onde saiu. Beleza, então aqui, pessoal, como é que funciona o cantil, tá? Vejam que nós temos uma ação aqui, ó, nessa trilha ela caiu logo aqui no começo, que é tirar foto ou colocar o cantil, né, colocar recursos no cantil. Tá? Aqui, quando você pegar água, você pode colocar em um desses 3 espaços ou na sua mochila, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui. Se eu resolver colocar na minha mochila, eu não posso depois passar da mochila para o cantil, tá? Então ou eu coloco direto aqui, já para ganhar os recursos que eu tenho alocados no meu cantil, ou eu coloco na mochila. P2, ganhei 2 tokens de água, posso distribuir? Pode. Posso colocar os 2 no cantil, 2 na mochila ou 1 em cada um, tranquilo. Como é que funciona aqui? Quando eu ganho esses tokens, vejam que cada jogador colocou num espaço, né, os seus iniciais ali. Eu escolho onde eu vou colocar, tá? Só que se eu colocar água aqui e eu tiver só isso aqui para ganhar, se depois eu ganhar algum outro recurso, né, de cantil e colocar aqui, eu não vou ganhar dessa rodada, tá? Então vamos dizer que eu coletei aqui, ó, de montanha. Se eu colocar aqui já está com água, eu já coletei esse sol, então essa água já foi, né, o efeito que ela poderia fazer aqui para me ajudar, eu já gastei, tá? Então eu posso, sem problema, colocar aqui, posso preencher com algum outro que eu ganhei depois, esperar o melhor momento, se for o caso, ó. Aí eu tô com os 2, ganhei uma outra água, né, ou vamos dizer que eu ganhei 2, ó, então eu coloquei uma na mochila e coloquei uma aqui para pegar esses 2 recursos, então pego um recurso de montanha e um de floresta. Tá? É assim que funciona o cantil, pessoal. A ação do cantil é simples dessa forma, é só a gente lembrar que, né, a gente ativa o que já está aqui. No reset nós vamos tirar essa água e o cantil permanece, então a gente pode utilizar esses espaços de novo mais para frente ali nas rodadas futuras. Beleza? Ainda sobre a preparação inicial, conforme eu vou olhando aqui, lembrando das coisas, pessoal, vou passando para vocês, tá? Pra gente, de fato, eu não quero perder nenhum detalhe, que é sobre aqui, ó, que nós temos essa disputa das fotos, tá? Então, aqui, ó, vejam que nós temos a marcação, ó, de 3 a 5 jogadores, nós vamos usar essa face. E aqui é simples, o jogador que tirou mais fotos, 4 pontos, segundo jogador, 2 pontos, tá? Em caso de empate, tanto aqui
quanto nas maiorias, quando a gente for olhar, ó, por exemplo, essa primeira trilha, quem tiver mais token de água vai ganhar uma ação extra, né, de cantil. Então ele vai poder pegar aqui, né, qualquer recurso para trazer e colocar aqui no seu cantil, tá? Deixa eu devolver essas águas lá. E as fotos a mesma coisa. Então, se a gente estiver jogando apenas em 2 jogadores, só o primeiro, quem tirou mais fotos aí vai marcar 3 pontos, tá? É dessa maneira. Se eu não conseguir cumprir algum recurso aqui, né, se eu não conseguir cumprir o que o espaço da trilha me pede, eu não posso colocar o meu trilheiro lá. Tá? Então aqui eu vou falar, por exemplo, ação de parques, né, eu posso ou reservar uma carta, a gente já vai mostrar como faz, ou visitar uma carta pagando os recursos, tanto das que estão aqui no display, ou uma que eu já tenha reservado, que vai estar no meu lado esquerdo. Tá? Mas se for alguma outra situação, como por exemplo, tirar uma foto, eu não tenho recurso para pagar, eu ainda assim posso fazer a ação do cantil. Eu acho que a única que seria um grande impeditivo é aqui, pessoal, tá vendo? Que é a de a gente comprar um equipamento. Então, se eu não tiver sol para pagar, né, pelo menos, né, que tem aqui disponível no custo, né, de eu não vou conseguir, tá? Aqui ela acabou caindo, né, com um sol, né? Então, se você for o primeiro a chegar, você vai coletar e vai conseguir fazer, mas a gente sempre faz esse cálculo antes, tá? Você, para alocar, então, o seu trilheiro ali num espaço, você precisa ter condições de cumprir o que a trilha pede, beleza? Vamos fazer a simulação então, pessoal? Eu acho que agora eu consegui, de fato, passar todos os pontos aqui do setup inicial, né? E uma visão geral. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, a partir do momento que a gente finaliza, um ponto só para eu passar para vocês, aqui nós temos esses 3 bônus, são apenas para os jogadores que escolhem, né, chegam primeiro e escolhem um desses 3 pontos. Então, se o meu aventureiro chegou aqui e eu escolhi fazer a ação de parques, eu já também vou pegar o token de First Player para mim, tá? Então, quem chegou primeiro escolhe uma das 3 e ganha o que está do lado direito. Quem chegar depois pode escolher essas 3, mas aí isso aqui não está mais disponível. Tá? Então pode tirar uma foto, pode comprar um equipamento e aí ganha esses recursos. Então quem chegou na frente. Beleza? Se sobrar apenas um jogador na trilha, pessoal, no próximo turno dele ele é obrigado a vir aqui para o final. Tá? Então enquanto eu tenho 2 jogadores percorrendo a trilha, sem problema a gente ir escolhendo ali os espaços, tranquilo. A partir do momento que eu fiquei sozinho na trilha, meu próximo turno eu já venho aqui direto com os meus 2, 1 ou 2, né, quais eu tiver ainda aqui percorrendo a trilha, eu preciso finalizar, né, para a gente terminar a estação. Beleza? Vamos começar aqui então, o jogador vermelho, fazer algumas simulações para a gente pegar e depois a gente vai para as outras configurações, pessoal. Jogador vermelho, então, ele vai pegar aqui, né, um dos seus trilheiros e vai escolher um espaço. Tá? Vou bem aleatório, turma, que nem eu faço aqui, só para a gente, de fato, pegar junto as situações. Ele veio aqui, ele já vai coletar esse sol, trouxe para sua mochila. Aqui ele tem 2 de água, coletou. E vamos dizer que nesse momento ele coloque na sua mochila também, tá? Não vai colocar no seu cantil. Simples assim, pessoal, finalizou, já passou a vez, tá? Eu tinha esquecido de comentar sobre a fogueira, para que ela serve. Vou falar sobre isso agora. Se eu quero parar no mesmo espaço que já tem alguém, inclusive um trilheiro meu mesmo, eu preciso apagar a minha fogueira, tá? Para isso, é lógico que aqui em 3 jogadores eu vou precisar, então, que ela esteja acesa antes. Como que ela acende? Ou quando a gente terminar a primeira trilha, né? Ou alguma carta de equipamento também permite você, inclusive, reacender ao longo de alguma trilha. Tá? Caso contrário, você vai precisar esperar ter ela acesa para fazer isso. Usem com sabedoria, pessoal, porque às vezes na reta final aqui faz falta você precisar parar com alguém, né? Porque os jogadores vão causando bloco uns nos outros, normal, né? E às vezes você precisa ter esse recurso para fazer uma jogada mais interessante. E aí, se você apagou a sua fogueira, já fez isso num momento ali que não era tão necessário, né, você dançou, tá bom? Então vamos lá, o próximo jogador é o azul, vamos dizer que ele queira vir aqui, vamos dizer que ele vai começar nessa e já vai escolher aqui, ó, ele tem então já aqui 2 sóis, vamos dizer que ele, bem aleatório, pessoal, que ele pegue aqui uma floresta, tá? Então ele trouxe aqui, colocou no mesmo espaço, que aí ele já tá avisando, depois quando ele colocar água aqui, já ganhar tudo isso.
A gente pode também pegar um fechado, tá? Se a gente não quiser pegar nenhum dos que estão abertos, pegou, a gente repõe. Beleza. Então, simples assim, passou a vez. Deixa eu só apagar essa fogueira, que ela ainda não está acesa. Jogador verde vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai avançar aqui, ó. Vai pegar, então, 2 sóis. Vai pegar esse de água, que está aqui. Vamos dizer que esse ele vai querer colocar, ao invés de colocar na mochila, ele já vai pagar aqui, ó. Eu quero colocar situações diferentes para vocês pegarem. Colocou aqui, ó. Ele vai pegar aqui, ele vai pagar qualquer recurso, então nesse momento ele só tem esses disponíveis, né? Aqui não custa a gente reforçar, depois que você colocou aqui, ele não é mais um recurso disponível para você, tá? Então a gente vai pegar só considerando sempre da mochila, pessoal. Tá? Tenham em mente que de qualquer forma, se for para pagar recurso das cartas de parque, enfim, né, não custa a gente reforçar, tá? Então ele vai trocar um desses 2 sóis aqui e vai pegar, então, um de vida selvagem e trouxe. É assim que a gente ganha esse recurso de vida selvagem, tá? Então ele fez aqui, né, não tem nada aqui adicional para pegar, e aí passou a vez. Mas antes ele vai pegar esse tile de Joaninha, né, porque ela está aqui nesse espaço, ela ainda não estava com ninguém, né, estava aqui só na demonstração que eu tinha feito, e passou a vez. E é assim que o jogo vai seguir, pessoal. Voltou aqui para o jogador vermelho, vamos ver o que ele faria. Jogou aqui, vamos dizer, aqui na frente. Eu já vou explicar sobre as cabanas, tá? Com o jogador azul eu vou fazer a cabana ali para vocês verem. Então, beleza. Colocou aqui, trouxe, ó, sol e vai pegar um de montanha, colocou aqui. Vamos só dar uma olhada nas cartas de parques, se a gente tem aqui, ó, se ele conseguiria cumprir alguma coisa, ó, 2 de água, 1 de sol e 1 de montanha. Ele tem, pessoal, tá? Então aqui, quando ele for fazer uma ação de parques, que por sinal ele tem aqui, ó, que se ele colocar também uma água, ele pode, né, ou vir nesse espaço, ou pagando aqui, né, no cantil, ele pode já, então, cumprir essa carta, tá? Eu vou fazer aqui pra gente ver. Vou deixar, então, por enquanto, esse espaço livre, né? Porque como ninguém tem fogueira, então a gente não conseguiria colocar, tá? Vou deixar esse espaço livre e vou fazer com os outros ali, só para vocês pegarem comigo. Vamos lá. O jogador azul, ele vai colocar aqui, ó. Vou colocar na cabana aqui para vocês verem. Quando vocês vão fazer a ação de cabana, vocês não pegam absolutamente nada do espaço da trilha, né? Você abre mão, então, aqui de pegar uma água, de rolar o dado, né? Porque o dado a gente vai encontrar exatamente os recursos que nós temos no jogo, tá? Então você jogou, caiu a face do dado ali, você vai coletar o que cair, tá? É simples dessa forma, você faz a ação e tudo mais. Então, você vai simplesmente pegar aqui o seu aventureiro e vai escolher um espaço disponível aqui, então, né? Como se você fosse pernoitar ali na cabana, tá? Então vejam que são bem interessantes, ó. Você paga uma foto para ganhar um recurso de cada, faz uma ação de cantil e também compra um equipamento, troca uma montanha ali, um token de montanha por 5 sóis, faz uma ação de parques e ainda pode pagar um recurso para tirar uma foto, tá? Então vejam que nós temos várias situações, né? E a gente vai depois descartar aqui quando chegar a hora para a gente acompanhar juntos, tá? Então é dessa forma que a gente faz, você realiza uma escolha aqui, tá? É claro que vai da estratégia de cada um, né? Mas você tem muito menos a perder depois que ou você ou alguém já coletou isso aqui, né? Então aqui você só rolaria o dado, então em detrimento a isso, você sai da trilha, vai para lá, vai deixar o espaço liberado, né? Para os outros trilheiros, vamos dizer assim, mas você também tem muito a ganhar ali, né? E a partir do momento que ele tiver ocupado esse espaço, né, outro que chegar então numa cabana, ele também não vai, né, não pode ocupar, assim como a gente faz na trilha, tá? Ele precisa colocar num espaço disponível. Vamos lá, continuando com o jogador verde, ele veio aqui, ó, ele vai então coletar esse sol e vai comprar, adquirir um equipamento. Vamos dizer que ele pega esse aqui, ó, essa caneca aqui, ó, custo 1, tá? Então ele vai pagar, vai tirar aqui da mochila, pagou ali para reserva. E aqui, pessoal, a gente tem um espaço, então, para deixar os nossos equipamentos aqui embaixo. A gente pode usar cada carta, né, respeitando, melhor dizendo, o que ela pede, né, aqui o que ela menciona. Por exemplo, ó,
você vai ganhar uma ação de cantil quando você reservar uma carta de parque. Tá? Então você cumpriu, eu gosto sempre de rotacionar assim para saber que nessa rodada já foi utilizada. A partir do momento que a gente fez o reset, né, ali começou a próxima trilha, a gente volta, tá? Para não confundir. Você pode usar a mesma carta, isso aqui pode ser um combo, inclusive, né? A gente tem algumas formas de combar aqui, né? Quando você, por exemplo, cumpre uma carta de parque e ela te dá alguma coisa, e com essa alguma coisa você cumpre outra que estava reservada, ou mesmo aqui do display, tá? Na ação Parques você pode cumprir quantas cartas você puder e quiser, tá? Pagando os recursos. Então às vezes a gente tem esse tipo de combo que pode acontecer, tá? Então assim, aqui ela não é limitada, né? Ela, acho que você reserva apenas uma, tá? Então escolhe uma das três. E aí, no final do seu turno, a gente desliza, né, a carta de onde abriu o slot, a gente desliza e abre uma nova somente depois que você finalizou o turno. Mas tem como fazer isso, assim como as cartas aqui de equipamentos. Às vezes você faz uma ação de cantil, aí você realizou, rotacionou, você tem às vezes 2, 3 cartas aqui de equipamentos, que graças à ação de uma vai destravando as outras e você faz ali em sequência. Tá? Isso é possível. A carta que, eu não lembro se eu mencionei, a carta de paixão aqui, quando você cumpre a habilidade que vem para você, ela também já é imediata, tá? Então, às vezes você cumpriu, você fala, ó, eu vou ficar, ao invés do bônus de final de jogo, vou ficar aqui com a habilidade imediata, aí ela já desencadeia também um monte de outras coisas aqui para vocês poderem cumprir, tá? É bem tranquilo, pessoal, a parte de iconografia do jogo é bem sossegado para a gente pegar, né? Vocês estão vendo aí que não tem dependência de idioma, né? Depois que a gente já se familiarizou aí, principalmente com a parte dos recursos, né? Aí é lógico que apenas um flavor aqui, alguma coisinha ou outra, né? Ou no modo solo que a gente vai falar já já, mas é coisa que assim não tem, não vai impedir de vocês desenvolverem a partida por aí, tá? Beleza, aqui a gente vai deslizar então, ó, no final do turno, porque no reset a carta mais à direita ela sai, tá? Não acontece isso com as cartas de parques. Eu fiquei até em dúvida, eu falei, mas por que precisa deslizar então se a gente não remove, né? Mas a gente não remove aqui na nossa partida em 3 jogadores, né? No modo solo, a gente tem o guarda florestal ali que chama Ted e ele remove a carta mais à direita de parques, tá? Então, tudo tem a sua explicação de fato. Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. Então o jogador verde finalizou, né? Eu vou só então fazer aqui a parte de ação de parques, né? Para depois a gente finalizar essa trilha e iniciar a próxima. Então vamos lá, o jogador laranja vai mover aqui. Você pode mover qualquer um dos seus trilheiros, tá? Não precisa ser o da frente, você escolhe qual dos dois você quer movimentar. Então vamos dizer que ele pegue esse daqui mais atrás e coloque aqui. Então já vai coletar essa água, né, e trouxe e vai fazer então a ação de parques. Né, aí aqui a gente já tinha estudado essa carta, né? A gente vai trazer, ela vai chegar aqui para nós já visitada, né? Então a gente vai colocar do lado direito. Ele vai gastar então uma montanha, um sol, 2 águas, tá? Pagou ali, voltou então pro estoque e ele ganha, ó, então um desse aqui de animal selvagem e colocou, tá? Foi isso que eu falei para vocês. Se de repente, porventura, tivesse ali, ó, ele tem um sol, uma água e um animal selvagem. Se tivesse uma carta aqui disponível desse jeito, ele já poderia cumprir imediatamente. Já garantindo aqui, ó, 3 pontos de vitória. E bora. Finalizou o turno. Aí sim, não precisou deslizar, né? Porque já estava todo mundo ali à direita. Então ele abriu aqui mesmo uma carta nova. Deem só uma olhada aí, pessoal, nas ilustrações que realmente estão show. Vamos lá, vamos fazer aqui então todo mundo pro final da trilha, só para a gente reforçar esse ponto. O jogador azul, vamos dizer que ele veio, né, chegou aqui, aí fez lá a ação de equipamento e já ganhou um sol, coletou. Aí o jogador verde, né, passou lá também, aí vai pegar o token de first player, vai fazer uma ação de parques. Então, vamos dizer que ele não tem a condição de cumprir agora, aí ele viu aqui, opa, essa aqui vale 6 pontos, vou reservar. Trouxe e colocou do lado esquerdo, tá, e reservou. Aí sim, final do turno deslizou e abriu, e o jogo segue dessa forma, tá? Até que todos, então, os trilheiros cheguem aqui, coletem os seus bônus e assim por diante. Vamos lá, o reset, pessoal, tranquilo, porque nós temos um lembrete aqui, ó. Eu vou pegar aqui pelo verso do manual,
que tá mais tá um pouco melhor o contraste aqui para a gente conseguir olhar. Então vamos olhar primeiro de tudo a maioria aqui do bônus 1. Quem tem mais token de água? Então vamos olhar aqui. Ó, o vermelho ficou com mais token de água. Vai poder fazer uma ação de cantil. Então vamos dizer que ele queira colocar aqui. Vai colocar um de animal selvagem. Colocou aqui. Poderia colocar em qualquer espaço, pessoal, como eu falei. Mas vamos dizer que ele queira ter uma dupla aqui. Tá? Ganhou, a gente pode simplesmente... vai virar para mostrar aqui que no nosso marcador de rodadas nós vamos começar a segunda trilha, tá? Aqui a gente repõe, né, que ele tinha pego. E beleza, todos os trilheiros aqui voltam para o início da trilha. A Joaninha, vamos remover, embaralhamos todos, então, esses tiles aqui para espalhar novamente, tá? Vou colocar aqui aleatoriamente, pessoal, a gente embaralha todos eles assim, né, virados para baixo e depois distribui. Vamos dizer aqui, ó, que esse veio para cá, a gente vai fazendo dessa forma, tá? Colocamos aqui, espalhamos dessa maneira. Colocamos também, de novo, todos os tokens de água e de sol nos lugares que estão marcados, tá? Então aqui ia colocar um sol, né? Ó, aqui também, todos que foram ali coletados a gente vai colocar sol e chuva, beleza? Colocou aqui. Ó, sol tá preenchido, tá? Vamos descartar esse tile de cima, então a gente vai continuar ali, um para cada trilha, né? Esse aqui simplesmente sai da partida. Vamos ver aqui, ó, vamos acender as fogueiras. Então é só vocês se orientarem, pessoal. Isso aqui não tem erro, ó. É só vocês seguirem no reset de trilha, ó. Acendemos todas as fogueiras, beleza? Vamos descartar a carta de equipamento mais à direita, tá fora, deslizamos, abrimos uma nova. Beleza, vamos ver. Saiu aqui, ó, né, uma lente especial aí, bacana. Então tá, ó, vamos lá, já contabilizamos o bônus, vamos remover, então, quem usou água no cantil, a gente remove, devolve para o estoque. Já acendemos a fogueira, já voltamos os trilheiros para o início, embaralhamos ali, né, então os tiles dos recursos, colocamos, ó, sol e chuva. Vamos aqui colocar, aí sim, jogar o dado. Caiu de novo, ó, onde nós temos os dois sóis, a Joaninha vai estar aqui dessa vez. Nós vamos fazer o que nós fizemos com as cartas aqui de equipamento, a gente já se antecipou. E por fim, quem estiver jogando com o módulo aí de cabanas, remove, e é dessa forma que a gente segue. Então, para a segunda, né, trilha, aqui está valendo quem tiver mais tokens de animais selvagens, vai rolar 2 vezes o dado e vai ganhar um recurso. Na última, quem tiver para essa partida, né, pessoal? Quem tiver aqui, ó, mais florestas em parques visitados, né? Então vejam que aqui, ó, esse jogador visitou, mas não tem floresta. Então a gente vai olhar essa maioria, quem tiver mais florestas nas cartas de parques visitados, marca 3 pontos de vitória nesse momento. Tá? Então é dessa forma. Finalizamos a terceira e última trilha, a gente vai contar a pontuação, tá? Como que conta a pontuação, pessoal? Tá aqui, ó, os bônus de final de jogo. Então nós vamos pegar aqui a pontuação lá do outono, que a gente acabou de ver, né, que é essa maioria. Os parques visitados, então são esses pontos aqui que vocês vão somar. Depois nós temos ali, ó, as fotos. Lembram que a gente olhou, né? Uma foto vale 1, né? E o albinho ali vale 5. Enfim, toda a somatória de fotos e mais os vencedores aqui, né? Os melhores, os fotógrafos mais eficientes aí da partida. Vamos olhar também as cartas de paixão, né? Quem escolheu o bônus de final de jogo, essa é a hora. Tá vendo? No caso, 1 ponto para cada 2 águas nas cartas de parques. Aí aqui também não precisa estar na mesma carta, ó. Ele já teria feito 1 ponto, né? E a gente soma tudo e vai considerar isso aqui, tá? E aqui no final, né? Quem ficou então com o token de first player marca mais 1 ponto. Se houver empate, quem visitou mais parques vai ser o vencedor. Se persistir, os jogadores compartilham a vitória. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui então das variações possíveis, né? Tanto para mais jogadores como para 2 jogadores, que são as cartas aqui também de projetos voluntários, tá? Ele pode deixar o jogo um pouco mais estratégico, criar um pouco mais de dificuldade.
e também para o modo solo vai funcionar, tá? O que muda aqui? Em 2 jogadores, vocês tanto podem jogar dessa maneira, né, que ele vai ficar aí family, né, sem adicionar nada, só o módulo, quem quiser colocar o módulo de cabanas e tudo mais, ou vocês podem colocar o guarda florestal, que chama TED, tá? Que é o mesmo que a gente usa no modo solo. Como é que o TED vai agir então com essas cartas? Vou passar de uma maneira bem assim geral, pessoal, para vocês que estão esperando essa informação, tá? Quando vocês jogarem em 2 jogadores, o TED usa, né, a cor de um jogador que está fora. Então, nesse caso, ele ia usar 2 trilheiros na cor amarela, um exemplo. As cartas dele estão assim, ó. O trilheiro mais atrás é o que vai se movimentar nessa jogada dele. Ele sempre começa com o token de first player, tá? Independente se for aí 2 jogadores ou modo solo, ele sempre começa. Inclusive no verso do manual tá fácil esse setup, ele mostra aqui, né? Então, ó, em 2 jogadores você usa 2 trilheiros, né? Token de first player e as cartas. Em modo solo ele vai usar então 2 grupos, né? Então, 2 que estavam fora, você vai movimentar, fazer 2 jogadas com o TED antes de voltar para você, tá? Então, aqui nós temos também a carta para se orientar, mas eu já vou entrar com um pouco mais de detalhe ali no modo solo. Vamos só passar essa parte que serve para os 2. Então, aqui, ó, o trilheiro mais atrás na trilha vai se movimentar. Se ambos estiverem no mesmo espaço, você escolhe qualquer um. E aí você vira, então, a carta, né, e vai olhar o que ele pede para fazer. Ó. Nesse exemplo, esse trilheiro que estava mais atrás, ele vai andar exatamente 2 espaços. Quando você encontra que está aqui o ícone de fogueira, é que ele pode inclusive compartilhar esse espaço que ele vai parar, tá? Não tem problema ali, ele vai entrar junto com você. Em 2 jogadores, pessoal, ele serve muito mais para bloquear alguns espaços, né, para causar um pouco mais de dinamismo, do que, de fato, ter uma disputa, né? Porque se ele chega primeiro nesses locais que tem água e sol, a gente remove, tá? Então, aqui, ó, nesse caso seria isso, tá? Essa marcação embaixo é se ele for para aqui no final da trilha, onde que a gente vai posicioná-lo. Então, nesse caso, ele estaria aqui, e se ele for o primeiro a chegar, ele vai pegar esse recurso, vai bloquear esse recurso, tá? A gente não precisa pagar para ele, né? Vai bloquear. Apenas o token de first player ele detém, tá bom? E aí, se a gente for falar do trilheiro mais à frente, né, ó, vejam que vai estar sempre no verso das cartas essa informação. Revelei, vou fazer o que está dizendo aqui, ó. Vai andar exatamente 3 espaços o mais à frente, tá? Temos outras situações, ó. O mais atrás, esse aqui, ele vai imediatamente para o primeiro espaço disponível. Então, se vocês estão ali em 2 jogadores, tiver isso aqui, né, ó, ele sairia daqui para o próximo disponível, tá? Então, são essas informações que a gente vai encontrar nas cartas para o modo, tanto o TED aí jogando em 2 jogadores, quanto o modo solo. Falando do modo solo, e depois a gente finaliza aqui com as cartas de projetos voluntários. No modo solo, pessoal, ele vai, a única opção aí que a gente não usa, né? Eu vou reformular isso. No modo solo, é a única forma que você vai jogar que você não vai usar isso aqui, tá? A gente não vai disputar essa questão desses pontos de foto, né? Vejam que para 2 jogadores ele tem uma pequena mudança, mas mesmo assim a gente usa. No modo solo a gente exclui, tá? Em contrapartida, no modo solo, o TED ele já tem algumas pontuações aqui para a gente quebrar, tá? Então, ó, na primavera você tem que superar 3 quando a gente for olhar a maioria, seja do que for. Tá? Então aqui, ó, a gente ia considerar que ele tem 3 águas, tá? Já no verão ali a gente ia considerar que ele tem 4 animais selvagens e 5, né, aqui no outono, então ele teria 5 árvores, tá? A gente precisa quebrar esses números, né, fazer esse número ou mais para poder superá-lo, tá? E ele tem aqui, ó, algumas informações, né, na carta do TED, que ele atua diferente do TED em 2 jogadores, né, que ele é mais um bloqueador. Ele atua de fato, então ele aqui é semelhante, ó, ele descarta o token, né, que ele chegou primeiro e encontrou, ele vai descartar. Ele retém, ó, o tile de joaninha, né, para te atrapalhar. A ação de parques que eu comentei com vocês, descarta aqui, né, o parque mais à direita. Então se você estava se preparando para cumprir, para visitar esse parque, bom você reservar, porque senão ele vai eliminar essa carta. E ele descarta também, ó, a carta mais à direita de equipamento, tá? Então ele vai causando alguns problemas aí.
e ele visita aqui a cabana, pessoal. Ele vai para o espaço mais à direita, né? Então ele vai bloquear também esse espaço. Aí nós temos as pontuações do TED aqui, ó, que ele vai dar um ranking, né? E o objetivo é a gente conseguir chegar aí, ó, ser Trailblazers, né? Fazendo 50 pontos ou mais, tá? Então é isso aqui que rola no modo solo. Para a gente finalizar, turma, tanto no modo solo, se você quiser incrementar, aqui ele mostra o nível de dificuldade, ó, com relação às cartas de projetos voluntários que a gente adiciona no jogo. Lembrando que ela pode ser adicionada em qualquer quantidade de jogadores, tá? Então ela vai causar um desafio do tipo, ó, nós temos essas cartas aqui, ó, todas essas, tá? Elas possuem esse verso aqui, ó, tá bom? Então aqui, ó, ação de clima, né? Então ele fala, você não coloca sol, né, nos espaços ali da trilha, né? Então sempre que a gente o que a gente for considerar essa carta, né, de cumprir essa carta na partida, nós só vamos ter aqui então os tokens de água, tá? Outra, ó, você deve deixar a sua fogueira acesa, né, em todas as estações, né, em cada estação ali, você não vai usar então, ou seja, em nenhum momento você vai dividir espaço, né? Temos mais uma aqui, ó, estudos de meio ambiente. Você deve ter a joaninha, o tile de joaninha para tirar foto, né? Então ele vai causar algumas condicionais, pessoal, né, essas cartas aqui, para deixar o jogo mais estratégico, né? Então só reforçando, ó, se a gente quiser um jogo aí extremo, vamos usar 4 cartas. Pessoal, então isso é muito, né, do que eu pude absorver aqui, né? Desculpa me alongar, mas eu quis passar para vocês tudo que fosse possível aí para ajudá-los, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que se divirtam bastante com esse jogo, né? Um jogo muito bonito na mesa, gostoso de jogar, com todo mundo que eu joguei também adorou, só elogios. Parabéns para quem adquiriu, obrigado por assistirem até aqui, bom jogo sempre e até o próximo vídeo. Yeah.